Bom, então, gravando agora, né? Primeiro aí agradecer o Douglas, brigadão por se disponibilizar aí a tirar um tempinho, né, da tua semana para falar com a gente. Primeiro eu vou apresentar o Douglas para vocês. A minha internet está dizendo aqui que está instável, qualquer coisa, vocês me avisem. E depois a gente começa esse papo, tá bom? Então, só apresentando o Douglas um pouquinho. O Douglas, ele possui graduação em Biomedicina pela Universidade Presidente Antônio Carlos, mestrado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Viçosa, na linha de pesquisa Biotecnologia, Diagnóstico e Controle de Doenças dos Animais. Tem ampla experiência na área de análises clínicas, com urgências e emergências, rotinas, boas práticas, gestão e controle de qualidade. Foi bolsista de desenvolvimento tecnológico na área de toxicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é doutorando no Departamento de Veterinária da Universidade Federal de Viçosa, trabalhando com bioindicação de doenças infecciosas em humanos e animais, controle de qualidade da água, inocuidade alimentar e microbiologia dos alimentos, e trabalha também com a utilização de modelos animais alternativos no ensino e na extensão, e é justamente sobre isso que o Douglas vem falar com a gente, né? Eu tive a sorte e a oportunidade de passar uns dias lá em Viçosa, onde eu conheci o Douglas e conheci o trabalho dele. E primeiro que ele falando do jeito que ele fala, assim, né, aquele brilho no olho já convence a gente, independente do que for, mas realmente o que ele faz, o que ele propõe, pessoal, é muito, muito interessante, assim, porque, como vocês vão ver, ele vai falar certamente, é uma técnica barata, relativamente barata, fácil de fazer e que traz muitos resultados, a possibilidade, pelo menos, de muitas respostas interessantes. Então, na hora que ele falou tudo isso, eu falei, bora, vamos fazer alguma coisa lá sobre isso, né? Vamos tentar, de repente, colocar esse modelo no laboratório e produzir conhecimento a partir disso, que é bem bacana. Então, Douglas, brigadão mais uma vez, fica à vontade. O pessoal aí que está assistindo do LabNec, né, quem puder e quiser, abre a câmera, a gente se sente mais confortável, fica legal, tá? Carolina já abriu ali, obrigado, Carolina. E também, se quiserem fazer pergunta, tá, pessoal, fiquem à vontade no chat, ou abrir o microfone e tal. Vamos bater um papo aqui que é bem bacana e aproveitar o que o Douglas tem para compartilhar com a gente, que, olha, é coisa bem interessante. Valeu, Douglas. Obrigado demais, Rafael. Eu que tenho que agradecer a oportunidade. Acho que ter te conhecido foi um prazer enorme. Acho que daqui a pouco estamos se visitando aí e Tomara. estressando mais, entrelaçando melhor nossas relações. Eu vou já mandar aqui para... Deixa eu ver, acho que eu tenho aqui... Só um segundo. Eu tenho aqui... Eu vou começar aqui, gente. Já foi apresentado pelo professor Rafael. Então, vamos começar direto no modelo. Está indo? Foi? Tá aqui. Show. Então, gente, C. elegans. C. elegans é um nematóide de vida livre. Quando a gente vai ver nematóides, a gente vai ver que a gente conhece mais ou menos 20 mil espécies de nematóides. A gente vai ver ao longo da história ali dos organismos modelo que o C. elegans a gente vai ter essa filtragem, onde primeiro vão se estudar vários modelos nematóides e depois vão se filtrando, e o C. elegans foi o organismo modelo de escolha assim, no final. Vou um pouquinho sobre eles. Então, gente, nematóides são animais anatomicamente bem simples. Normalmente, eles são microscópicos. No caso do C. elegans aqui, ele vai ter mais ou menos 1 milímetro de tamanho. Então, anatomicamente bem simples. São animais cilíndricos. Vão ter ali o sistema intestinal, o sistema reprodutivo, o sistema excretor. Depois a gente entra no quadrado em fóssil, ele data mais ou menos 400 milhões de anos atrás, e ele chama Paleonema píticos. E aí, pessoal, eu vou começar a explicar dessa linha do tempo, falando alguns pontos muito importantes, tanto na história da biologia, quanto nesses estudos dos nematóides. O Eduard van Beneden é um biólogo bem famoso, porque foi ele que elucidou a primeira vez a meiose. E ele fez isso com o primeiro organismo modelo que a gente tem conhecimento, que foi o Pascaris, o que hoje em dia chama Pascaris univalens ou Pascaris equus, que é um nematóide cavalo. Ali no século XIX, como a gente não tinha muito método de cultura,
os animais que possuíam esses parasitas ali era muito fácil recolher eles das fezes dos animais e estudar em cima deles. Então, ali, ele conseguiu ver as fases da meiose na linhagem germinativa do animal. E isso é algo que os nematóides têm todos em comum. Ali, em 1900, a gente teve o começo da nematologia em si, com alguns biólogos bem famosos. O primeiro deles foi o Émile Maupin. Ele escreveu sobre o ciclo de vida do animal, escreveu sobre a troca da cutícula dos nematóides ali. Ele trabalhou com várias espécies. Paula Hertwig é uma mulher bem famosa também, ela foi uma das primeiras a ocupar cadeiras na universidade ali no início do século XX. Ela foi a mulher que descobriu a presença do cromossomo X, cromossomo sexual, e outros cientistas também que trabalharam ali com nematóides no início do século XX, pessoal. E aqui eu estou mostrando para vocês a gônada do animal, no caso do C. elegans. Então, por ela, a gente consegue ver desde o DTC, que seria como se fosse um ovário, a gente consegue ver todo o gradiente de divisão celular, passando pela produção das gametas. E foi assim que a gente descobriu muito de biologia celular. O C. elegans, por exemplo, ele produz esse espermatozoide que vocês estão vendo na tela aqui. A gente conhece ele como tipo amoeboide. Ele usa esse pseudópode para se mover ali, que é essa estrutura citoplasmática. E no animal ali, quando o animal cresce e tem a maturação do sistema reprodutivo dele, a gente vai ver aqui, vou mostrar no esqueminha, a gente tem uma estrutura chamada espermatoteca. O óvulo ele entra dentro da espermatoteca, ele é fecundado por esse espermatozoide e ele vai para a cavidade uterina. Aqui vou mostrar em vídeo acontecendo no animal. A gente tem o óvulo aqui no canto, ele vai entrar na espermatoteca, sair fecundado, e a gente vai vendo aqui todas as clivagens acontecendo, acompanhando no animal ali os próximos óvulos. O C. elegans, ele vai aparecer na natureza em duas formas. Ele se fecha ali o zigoto se fecha ou com 11 ou com 12 cromossomos, e a diferença nesse cromossomo sexual vai definir se ele vai se biodesenvolver para o macho ou para o hermafrodita. O hermafrodita produz tanto óvulos como espermatozoides, de forma limitada, os espermatozoides, e depois que se esgota essa espermatoteca, o hermafrodita ele solta feromônios que chamam o macho para a cópula e ele pode produzir até 1.400 descendentes por reprodução sexuada, pessoal. E aí, lá na década de 30, a gente teve dois cientistas bem importantes nessa história dos nematóides, que é o Nigon e o Doug Hurt, um na Inglaterra e um na Califórnia, que tem uma fotinha dos dois. Os dois trabalharam com C. elegans e outros nematóides ali. Eles fizeram um fichamento taxonômico desses animais, então, a partir da década de 40 ali, a gente já tinha esses fichamentos. E a gente também, eles trabalharam com nutrição e fizeram a padronização dos cultivos. Então, a gente teve uma maior reprodutividade a partir desses estudos. Aí a gente vai entrar numa era muito importante, que é a do Sidney Brenner. Brenner ele é pai da biologia molecular e do C. elegans. Ele é um cientista bem famoso, ele é ganhador de Nobel. Tem uma fotinha dele. Ele é sul-africano, que morava em Singapura. E ele ali, na década de 50, ele trabalhou com Watson Crick na elucidação da molécula do DNA, na criação de processos biotecnológicos para análise genômica. Ele escreveu esse artigo em 61, onde ele analisou o genoma de E. coli. Ele foi o cara que inventou o nome códon para 3 bases nitrogenadas aqui nesse trabalho. E ali, quando ele já tinha essas ferramentas de análise genômica, ele decidiu que ele queria trabalhar com um organismo multicelular, que ele queria ver como que o genoma trabalha na expressão gênica, do desenvolvimento de órgãos, e ali ele fez o que bom todo cientista faz, que é pedir material emprestado. Mandou essa carta, a gente tem essa carta de outubro de 63, que o Doug Hurt enviou para ele a primeira cultura de C. elegans, ali explicando para ele como que ele ia trabalhar com o animal. E aí, gente, a gente vai ver começar do uso do C. elegans com o Brenner, porque o Brenner ele foi muito esperto. Ali, quando ele começou a identificar os genes do C. elegans, ele já começou a nocautear eles e ver o que acontecia com o animal quando ele não tinha esses genes. O primeiro artigo dele, de 73, ele já identificou 77 genes que eram necessários para o biodesenvolvimento ali do animal.
O C. elegans ele envelhece. Aqui eu tenho um nematóide jovem, um de meia idade e um velho, então a gente consegue visualizar o envelhecimento. Ele ficou famoso ali no início da década de 90, porque eles descobriram um gene que, quando você desligava, ele aumentava a expectativa do animal em 5 vezes. E depois, acho que 4, 5 anos depois, eles descobriram outro gene que, quando você desligava ele de novo, ele aumentava a expectativa do animal em 10 vezes. Então, a gente viu esse boom de pesquisas na área de envelhecimento, usando C. elegans, depois dessas elucidações. E ali o Brenner ele encontrou genes que eram responsáveis pela apoptose, pela diferenciação celular. E nisso ele ganhou o Nobel em 2002 com o término de sequenciamento do animal. E ali, com o término do sequenciamento do genoma humano, que aconteceu, acho que em 2004, mais ou menos na mesma época, a gente começou a entender muito melhor essa dinâmica. O Brenner, quando ele ganhou o Nobel, ele chamou os C. elegans de um presente da natureza. E eu acho que minha opinião sobre todo esse potencial do animal em fatos. O animal é eutélico. Ele produz um número fixo de células somáticas. A gente conhece mais 3 filos de animais que possuem essas características. Bombozoa são parasitas de rim, de polvos. Tardígradas são animais mais conhecidos popularmente. Sim, a gente vê eles bastante na mídia. E os rotiferos são animais aquáticos, menos conhecidos assim. Os C. elegans, ao animal adulto, ao animal na primeira fase larval, e consequentemente ele é adulto, ele tem um número fixo de células. O C. elegans, Deus que ele é uma célula, 59 células somáticas, e o macho 1031. Então, a gente sabe todos os momentos celulares da formação desse animal, a gente sabe o nome, a posição, a função e o que é cada célula do animal. Aqui estou mostrando para vocês a ativa dele, a linhagem da linha, desde o zigoto até a formação, tem onde as células vão morrer, vão sofrer apoptose celular programada ali para se desenvolver. E, gente, quando a gente foi comparar o genoma do C. elegans, o genoma humano, a gente viu que o C. elegans tem mais ou menos 21 mil genes, enquanto o ser humano tem mais ou menos 25. Na hora que a gente foi bater eles, a gente viu que eles homologam em 60% a 80% em estimativa. Então, em 60% a 80% dos genes do C. elegans são iguais aos nossos genes. Isso torna ele uma ferramenta muito boa para esse estudo comparativo, apesar dele ser um organismo menos evolutivo. Ele ainda compartilha muito do genoma com a gente. Em 2006, pessoal, o Freire e o Mello, eles ganharam o segundo Nobel com C. elegans. Eles desenvolveram um método de silenciamento genômico por dupla fita de RNA interferase. Aqui eu vou dar um exemplo que eles demonstraram na época. Eles microinjetaram na gônada do animal essa dupla fita, que silenciou esse gene LANC22, que é um gene responsável pela expressão de proteínas ali que fazem a contração e o relaxamento muscular. Vocês vão ver aqui embaixo que ele vai perder a capacidade de se mover, ele vai fazer esse movimento que ele treme. Certo? E em 2008 a gente teve o terceiro Nobel do C. elegans, que foi por essa equipe liderada pelo Shimomura. Então, eles desenvolveram metodologia para expressar proteína fluorescente em diversos processos biológicos do animal. O C. elegans, estou mostrando esse esqueminha aqui, ele tem 302 o hemofrodita dele. Então, a gente sabe toda a posição de cada neurônio, o que ele é, os neurotransmissores que ele tem. Aqui tem ele expressando proteína verde fluorescente em todos os neurônios, aí a gente conhece essa neuronal. E também a gente consegue pegar cepas que expressam essa proteína fluorescente em diferentes neurônios e neurotransmissores. A gente pode pegar, por exemplo, o C. elegans, que expressa essa proteína só no neurônio dopaminérgico, por exemplo, e a gente também consegue expressar essas proteínas de diferentes cores, em diferentes processos, e visualizar eles acontecendo em tempo real. Então, por exemplo, por que trabalhar com nematóides? Vamos começar a discutir. Vou falar 4 vantagens muito boas para o uso dele, que o Rafael já começou a contar. Ele é barato e ele é fácil de manipular.
A gente cultiva ele em placas de Petri com um meio que chama NGM, que é um meio que não usa nada muito caro. A gente vai alimentar ele com uma cepa de E. coli, ou P50, que é uma cepa não patogênica que a gente compra. E a gente vai deixar ele crescendo. A gente tem duas opções. A gente pode usar OD, que é uma estufa, ou a gente pode comprar essas adegas climatizadas de vinho, que é bem barato, acho que sai uns R$ 400 cada uma, e você pode cultivar ele ali. A gente cultiva ele em 15 a 25 graus, normalmente 20 graus é a temperatura de escolha. E aí, gente, para manipular ele, a gente vai precisar de um laboratório de nível 2, também não vamos precisar de nenhum equipamento extravagante, além de microscópio, autoclave, estufa, nada de muito diferente. Dá para congelar os C. elegans também, o que é uma vantagem muito interessante, porque você não precisa ficar com ele ativo, trabalhando com ele o tempo todo, deixa ele lá congelado, quando você precisar de um ciclo, você descongela. E tem muito processo de automatização também. A gente consegue filmar o animal, fazer análises metabólicas, a gente consegue escanear a placa e avaliar a sobrevivência dele. Eu vou mostrar aqui está uma escaneada com os animais. Tem um videozinho mostrando também essas análises metabólicas que a gente faz, e tem um dando a mortalidade. Aqui tem um time-lapse, vocês vão ver que em algum momento eles vão começar a ficar paradinhos, vão marcar de amarelo, porque eles estão imóveis, depois eles marcam de vermelho, porque eles estão mortos. Aí tem gráficozinho, vocês vão ver ele gerando em tempo real. Então isso é muito bom, porque acaba, para grandes análises, você consegue diminuir muito o labor com essas técnicas. Gente, o animal é transparente, o ciclo de vida dele é curto e ele produz muita prole. Então, quando a gente vai visualizar ele no microscópio, a gente vai conseguir ver todos os órgãos, todos os sistemas, e algo que está acontecendo ali no animal em vivo. Ele vai viver mais ou menos 21 dias a 20 graus, vai depender da temperatura. Ele produz esses 300 ovos por autofertilizar e ele produz mais ou menos 1.400 por reprodução sexuada ali. Ele tem uma forma de resistência também, que essa Dauer, que ela vai acontecer quando o animal ele eclode ali no ambiente ou muito populoso ou com falta de alimento. Então essa larva Dauer, ele faz esses processos de maturação celular de forma mais calma ali, enquanto ele está, e ele sobrevive meses ali aguardando essa mudança de ambiente, ou aparecer alimento, ou diminuir essa alta taxa de população. O C. elegans, gente, ele é um invertebrado com nível 1 de biossegurança. Então, isso tem dois pontos importantes. Primeiro, que ele é inofensivo para humanos, então, por ele não produzir essas presas queratinizadas, ele não consegue aderir no intestino, na parede intestinal, e ele não sobrevive a uma faixa acima de 5 graus. Então, ele não vai sobreviver à fisiologia humana. Então, ele tem baixo risco no individual, com a comunidade e o ambiente. Então, a gente vai poder manipular ele bem tranquilo dentro do laboratório, ou até dentro de sala de aula. A gente não precisa se preocupar com comissões de ética para avaliação desses projetos, enquanto eles não envolverem humanos e animais vertebrados. Então, o legal do C. elegans é que a gente pode trabalhar e fazer todos esses processos de experimentação animal sem precisar do conselho de ética, de autorização dos conselhos de ética. E, gente, o C. elegans, por ser esse organismo eutélico, a gente consegue usar esses organismos geneticamente modificados porque eles vão se manter dessa forma. A gente consegue comprar o C. elegans no CGC, que é o Centro de C. elegans, lá na Universidade de Minnesota. A gente paga cerca de $10 por cepa, é bem baratinho. Então, você compra uma cepa, você chega, congela ela, você tem ela da vida para você utilizar. E aí, gente, eu vou falar um pouquinho sobre a aplicabilidade do verme na pesquisa, que é para isso que a gente veio aqui. A gente pega o verme, a gente consegue interagir ele com alguns micro-organismos. A gente consegue infectar ele com bactérias, por exemplo, e disso a gente consegue estudar a patogenicidade, como que essa bactéria, esse patógeno vai matar ou vai causar doenças no nematóide, desde deformações corporais, infecção intestinal. A gente consegue também visualizar probióticos, quando a gente infecta ele com uma bactéria que vai ser probiótico, vai aumentar a expectativa dele, vai aumentar os parâmetros de saúde dele.
A gente também consegue pesquisar antimicrobiano, porque a partir do momento que você tem um animal infectado ali, se você joga um composto que vai recuperar o animal, você está pesquisando antimicrobiano em vivo. Esse trabalho é bem legal que trazer para a gente dar uma olhada. Ele desenvolveu um antimicrobiano a partir de bacteriocinas de Bacillus licheniformes. O Bacillus é uma bactéria que a gente encontra no solo e ele produz essa proteína, o eletroforese depois digeriram, testaram elas em várias cepas de Staphylococcus resistente. Aqui tem um gráfico mostrando que ele teve basicamente essa bacteriocina a mesma atividade antimicrobiana do antibiótico de controle positivo da amostra. A gente também consegue interagir com fungos e vai funcionar do mesmo jeito. A gente vai estudar patogenicidade, a gente vai estudar se ele, os probióticos, a gente vai pesquisar fúngico no mesmo esquema do animal infectado ali. Esse Fusarium aqui, que é um fungo bem conhecido de importância, porque ele causa doença em humano, em animal, em planta. Então, essas conjugações do animal com esses patógenos é bem importante para esses estudos. Do mesmo jeito, vírus, gente, vírus é mais complicado, né, por causa dos sistemas de contenção, mas a gente também consegue infectar ele com certos vírus. Tem até pesquisa aqui no Brasil de análise de pesquisa de medicamento para COVID, que o C. elegans ele tem a proteína que o Sanacel, então a gente também tem essas possibilidades de usar o animal para pesquisa de antirretroviral. E aqui eu coloquei como composto orgânico e inorgânico, porque ele é realmente uma chave que abre bastante. A gente consegue pensar em desde compostos orgânicos, de extratos naturais, de materiais biológicos, de alimentos, compostos inorgânicos, a gente consegue pensar em droga, agrotóxico, nanomaterial, material de uso humano e animal. Eu vou dar um exemplo que, uns anos atrás, não sei se vocês viram, começou a acontecer casos de pneumonia química por causa desse TRIPS. Aí desenvolveram uma metodologia para utilizar os C. elegans como controle de qualidade para esses insumos. Então, se tiver algum contaminante ali que vai fazer mal para o humano, muito fácil, a gente consegue correlacionar que ele vai fazer mal para o C. elegans junto. Água, solo, resíduo industrial, urbano, a gente tem essa ISO, que a gente usa ela como base, por causa dessa padronização internacional, a gente consegue avaliar a qualidade da água, do solo e de qualquer agente líquido ali que esteja dentro dos parâmetros que a gente consegue induzir nele. Aí entra essa parte de inocuidade alimentar e por aí vai. E aí, gente, nesses ensaios que a gente faz com esses materiais, a gente pode pesquisar desde a exposição da expectativa de vida. Então, a gente pode fazer uma exposição aguda, deixar um composto nele alguns minutos. Normalmente, essas exposições agudas são de meia hora. Por exemplo, você vai deixar ele, vai lá a gente vai ver a expectativa dele depois. Ou você vai analisar de forma crônica, deixar ele direto no agente, ou no composto o tempo todo e avaliar a sobrevivência dele a partir daí. Então, por exemplo, esse trabalho aqui, ele viu que o cacau, o extrato de cacau, aumentava a expectativa de vida do animal. E aqui tem um trabalho com drogas também que aumenta essa expectativa. A gente tem avaliações do comportamento do animal, que aí a gente consegue visualizar muita coisa, também nessas exposições agudas e crônicas. Ele tem um batimento faríngeo, que está mostrando aqui, que seria algo como batimento cardíaco na gente, que a gente consegue avaliar a saúde dele pela média desses batimentos. Curvatura corporal, quantas vezes o animal curva o corpo. Vocês estão vendo que essa análise está automatizada aqui, ele está sendo filmado. Então, isso também é uma análise metabólica que a gente avalia. Ciclo de defecação, ovoposição, ovoprodução também são parâmetros. Quimiotaxia, memória associativa, como que o C. elegans, através da neurobiologia dele, ele retém memória das análises que ele faz ali com o anel neural dele, com os neurônios que ele tem ali na boca dele. A gente consegue avaliar crédito, fertilidade, prógeno total dele quando exposto. Ensaios bioquímicos, a gente consegue dosar glicose, proteína, glicerídeos. A gente tem ensaio molecular enzimático, metabólico, as proteínas fluorescentes, RNA interferase para análise genômica, CRISPR também para essas alterações genômicas no animal. E aí, gente, quando a gente vai ver o C. elegans
essa parte das OGMs, a gente vai ver que aí o C. elegans ele já brilha bastante, mas aí que ele vai brilhar mesmo, porque aí a gente consegue fazer muito mais coisa com o animal. Os exemplos para vocês verem, por exemplo, tem cepa do C. elegans para avaliar estresse oxidativo. Ligar no C. elegans um gene, a gente vai nocautear nele um gene responsável pelo sistema redox. Então, ele, comparado com a cepa padrão, um vai ter o gene que faz o sistema e o outro não. Parando os dois, você vai ver que o C. elegans tem um gene, ele vai hiperoxidar muito mais. Então, ele vira uma plataforma tanto para você pesquisar agentes que causam estresse oxidativo, mas também pesquisar agentes que inibem esse estresse, tratar o animal com agentes, o agente tóxico e um agente que vai inocular, que vai inibir aquela atividade. Você também consegue pesquisar agentes que vão auxiliar ali no sistema redox. A gente tem vários tipos de hipersensibilidade de estresse, no bacoquinase, estresse mitocondrial, estresse hormonal, quando você desliga alguns hormônios do animal. A gente tem essas vias do sistema imune também que a gente consegue desligar, o Troll-like, as vias que a gente consegue pegar as cascatas e ir fazendo essa genética reversa e desligando eles para ver como que o patógeno e as vias as vias de virulência que ele expressa vão ter essa dinâmica ali na célula do animal. E aí, para vocês, vai ser muito interessante que é essa área de neurotoxicidade. Então, igual eu falei, consegue pegar os C. elegans com proteínas ali, marcando cada tipo de neurotransmissor, de neurônio. Então, por exemplo, aqui a gente tem um que o neurônio está saudável e um com o neurônio danificado. Então, analisando ali, você vai conseguir ver a integridade do neurônio pela expressão da proteína. A gente também tem metodologia para avaliar a presença de metal pesados e outros agentes tóxicos por essa degradação da proteína no neurônio. E a gente também tem essas modulações de doenças neurodegenerativas também. A gente tem Parkinson, Alzheimer, Huntington, ELA, demencial. Basicamente, a gente modula, por exemplo, a proteína que causa doença de Alzheimer, a acumulação dela, a gente marca ela com o GFP, então a gente consegue ver a degradação da proteína junto pela degradação da fluorescência. A gente também consegue pesquisar anticonvulsivo com C. elegans. Essa metodologia, coloco ele dentro desse tubo, vou mostrar aqui, ele passou uma corrente padrão ali entre os animais. Então, quando você passa essa corrente, vocês vão ver aqui no tubinho de cima que o animal vai convulsionar, ele vai perder a capacidade de se mover, vai contrair, e em algum momento ele vai retornar. Você coloca ali no tubo algum agente anticonvulsivante, esse tempo de resposta dele voltar da convulsão é menor. Então, você consegue tanto avaliar a qualidade dos anticonvulsionantes que você tem, e tem o C. elegans como modelo de câncer também, pessoal. Então, quando a gente desliga no C. elegans genes, que na gente, quando a gente tem essas mutações que causam câncer, o C. elegans ele vai expressar certos fenótipos. Ele pode ficar estéril, ele pode ficar infértil, e a gente tem uma cepa aqui também que a gente chama ela de multivulvar. Ela, no caso, por exemplo, tá esse gene, esse cascata, ele tá o ASERC, que ele é uma via que está associada com câncer, com mielomas e câncer de pele. Então, por exemplo, quando a gente liga essa via no nematóide, ele desenvolve, no lugar de vulvas. Então, quando você trata ele com agente antitumoral, também esse biodesenvolvimento dessas vulvas vai retornar, ele vai voltar a ter uma só. Então, você consegue quantificar esse antitumoral com o retorno dessas vias. Da mesma forma os outros, pessoal. Aí vocês vão ver que o que fica estéril, se você trata ele com agente antitumoral, ele vai voltar a ficar o ovo dele vai eclodir, então ele vai perder essa esterilização quando o agente funcionar nele. E aí, para finalizar, eu vou entrar nessa área de biotecnologia, que na verdade é tudo, né? Quando a gente fala dos C. elegans, mas essa área é mais abrangente. A gente tem o C. elegans, por exemplo, que é a área que eu estudo, que é como
trabalho bem legal que foi desenvolvido lá no Japão. Eles utilizaram C. elegans como uma forma de indicar câncer em urina. Aqui eles testaram 242 amostras positivas e tiveram sensibilidade e especificidade na casa de 96%, 95%, 96%. E aí, gente, esse teste ele foi bem legal porque ele pegou estágios zeros de câncer em alguns pacientes, que seria pouquíssimas células, e ele foi mais sensível, mais específico em todos os marcadores de câncer que a gente tem no mercado hoje em dia. Esse teste evoluiu, um pessoal, acho que na Malásia, pegou esse teste e desenvolveu outro em cima para detectar sepse em processos infecciosos, desenvolveu um teste que em 20 minutos você usa o C. elegans para identificar sepse em pacientes, e quando a gente vai ver as metodologias que a gente tem hoje na área, elas são muito pouco sensíveis. A gente tem muita dificuldade em diagnosticar sepse assim, no ambulatório de hospitais. Então, a ideia de utilizar o C. elegans e ir crescendo nessa área de bioindicação é muito importante. A gente viu também a evolução desse teste, eles fizeram... Isso aqui eles não mostraram muito bem ainda, então não vou ter muito detalhe para dar, mas eles desenvolveram um chip que usa o C. elegans, você sopra no chip e ele já identifica câncer de pulmão, com sensibilidade, especificidade bem alta também. Vacina de C. elegans também foi bem interessante, fizeram lá em 2013, lá no Reino Unido. O que aconteceu? A gente conhece essa espécie, que é o Amencus conturtus, que é um parasita de cabras e ovelhas, e o principal agente patógeno desse parasita é essa aminopeptase 11, que é o principal agente imunógeno utilizado para o diagnóstico. O que eles fizeram? Eles injetaram na gônada do animal um cromossomo sintético que produzia essa aminopeptase H11 e desenvolveram uma cepa transgênica do animal que, a partir de então, produzia... Acho que meu travou. Produzia essa cepa, criaram essa cepa transgênica que produzia essa aminopeptase. Fizeram um processo de purificação, imunizaram 2 grupos de animais, infectaram eles depois, e a gente viu que no grupo que foi vacinado só com o coadjuvante, foi feita a contagem dos ovos da infecção, eles deram por volta de 3.000 a 5.000, e nos animais vacinados com purificado de C. elegans, reduziu 90% na contagem desses ovos. Então, foi feita a análise humoral desses animais, então a vacina de C. elegans ela conseguiu ser funcional, ela foi feita pela Pfizer, então a gente provavelmente vai ver em pouco tempo essas vacinas começarem a chegar no mercado em larga escala. A gente também tem análise de essas metodologias para utilizar como um bioreator em larga escala. Então, a gente vê muita coisa feita de C. elegans nessa área de utilizar ele como bioreator. Outro ponto importante é a gente sempre pensar em outras espécies de nematóide quando a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Panagrellus revívidos, que é um nematóide também de vida livre, só que ele tem uma tolerância maior à temperatura do que o C. elegans, por causa do DNA dele ser mais resistente. Então, por exemplo, quando a gente vai pensar num modelo de infecção, pode ser que seja interessante infectar um Panagrellus, porque você consegue deixar ele a 37 graus sem a temperatura fisiológica ali. Para certos patógenos pode ser mais interessante, ainda mais do ponto de vista pensando em reator. Vou finalizar, gente, com a curiosidade mais estranha que eu conheço de C. elegans, que quando ele morre, ele produz essa cascata de reação que produz uma fluorescência azul. Quando ele morre, ele brilha azul. A gente não sabe por que ainda, mas a gente sabe a via que acontece. E aí, gente, para encerrar, eu vou agradecer a atenção demais de todo mundo. Obrigado demais pela oportunidade de vir cá conversar com vocês. Tem uma frase do C. elegans que me pega muito, que ele é uma fonte ininterrupta de avanço científico, e eu acredito muito nisso. O meu projeto aqui no DVT, ele envolve pesquisa, ensino e extensão. Então, como C. elegans é um animal que a gente consegue levar ele para dentro da sala de aula, eu trabalho aqui com turmas de ensino fundamental, ensino médio, a gente ensina ciências para eles, pensando em saúde, pensando nessas metodologias ativas, em ensino por investigação, e aí eu estou mais ou menos nessa área. Vou agradecer de novo e já vou fechar aqui, gente. Obrigado. Muito obrigado, Douglas. Poxa, o bichinho ainda quando morre vira luz, cara. Essa parte você não tinha me falado.
Que coisa doida. Não sei se vocês acham que deu uma caída aqui na minha internet. Opa, voltei? Qual? Estão me escutando? Desculpa. Ai, pera. Ai, Opa, oi. voltei, estava meio travado. Então, brigadão, Douglas, show de Pronto. bola. Não? E essa parte do bichinho, quando morre, vira luz, então? Essa tu não tinha me contado antes. Vira. Eu vi. Meu, Não, ele não é tinha. Esse é a primeira vez que eu conto. Eu nunca coloquei ele em nenhuma apresentação. Eu vi muito uma palestra, interessante. o professor falava que era como se a alma dele estivesse saindo. Se Aham. acontecesse isso com a gente tá muito. Se quando a gente morresse, saísse uma luz azul da gente. Pouco bonito, né? Não seria? E, cara, assim, aquilo que eu falei lá no começo, o Douglas, ele mostra isso com uma paixão, e a gente conversou, teve a oportunidade de conversar algumas vezes. Para vocês terem uma ideia, ele leva esses bichinhos, né, para o colégio. Pessoal, tem um projeto de extensão. Imagina as crianças, elas ficam muito animadas para ser cientista e tudo mais, olhando o negocinho na prática ali, e o Douglas realmente tem uma paixão por isso. E, além do mais, o outro ponto é que realmente, né, nas conversas com ele eu já tinha percebido isso, agora que de uma maneira mais formal, mais ainda, é o quanto é promissor o estudo, né, desse animal. O quanto ele pode nos fornecer de respostas de uma forma... Eita, caiu de novo a minha internet. Peraí, travou aí. Eu vou entrar aqui pelo celular, pessoal, que eu acho que vai cair menos. Só um segundinho. Recording in progress. Deu? Estão me escutando? Como é que tá? Acho que tá tranquilo. Então, além desse... Opa, só deixa eu dar um eco aqui. Pronto. Além desse trabalho de extensão que o Douglas faz, toda essa paixão, né, tem realmente um potencial gigantesco, né, no estudo desses bichinhos. Ele pode contribuir, dar muitas respostas para muitas coisas e de uma maneira, né, de uma maneira acessível. Isso que é o mais interessante. Qualquer laboratório pode fazer, né? Então, isso é muito bacana. E, como vocês viram também, pô, não é qualquer coisa, rendeu 3, eu não sei nem falar, não sei nem qual é o plural de Nobel, como é que se fala, mas rendeu 3, estudos renderam 3 Nobel, né? Não é pouca Sim. coisa, né? Usando um É, bichinho. É muito interessante isso. é. E do ponto de vista ali daquela parte que tu fala do estresse oxidativo, da doença neurodegenerativa, Alzheimer, Parkinson, aquilo ali não tem como não brilhar os nossos olhos aqui, né? Porque a gente estuda canabinoides, a gente estuda ayahuasca, todos esses têm um potencial anti-neuroinflamatório, contra estresse oxidativo, ajuda na doença neurodegenerativa. Então, eu já fico imaginando a gente fazendo isso, né? Testando essas substâncias nesse modelo, né? Nesses dias o Douglas compartilhou um C. elegans e canabinoide já, né? Então tá saindo algumas coisas, tu mandou para mim. Então é um campo que eu acho que dá para explorar muita coisa mesmo, assim. E Douglas, uma pergunta que eu quero te fazer e depois o pessoal também vou abrir. Tu mostrou que é bem barato e tal, e na prática, assim, a viabilidade dele, a gente consegue instalar isso no laboratório, tendo aquele ali, como tu falou, aquele negócio de vinho, as coisas, ele é tranquilo? Ele é. Você vai ver que muita gente fala que é fácil, mas todo mundo que trabalha na hora que começa fala que não é tão fácil. Mas não é difícil. Você vai, tipo, o MEI é um pouquinho chato de fazer, mas depois que você aprende a fazer também, você faz no minuto. Cuidado para não contaminar também é bem importante, mas, igual eu te falei, não tem muito problema nenhum para mexer, é bem fácil, assim, o pessoal, os alunos de ensino médio estão mexendo com ele bem tranquilo. Então, a gente tem muito material na internet, então vocês vão ver, se vocês começarem a pesquisar sobre C. elegans, que as metodologias explicadas, elas estão bem acessíveis, assim. Eu sou participante de uma liga de C. elegans lá da Universidade de Pernambuco, Federal de Pernambuco, com a professora Priscila, e ela conseguiu verba para lançar um livro, então a gente está lançando um livro de metodologias básicas. Assim que eu puder, eu passo para vocês. Então lá já tem tudo mastigadinho também. Super fácil, quando vocês quiserem CL, é só entrar em contato, eu envio para vocês
na hora para vocês começarem a trabalhar, só verem os reagentes que vocês têm já disponíveis, e é isso. Acho que... Pô, com certeza é mais tranquilo do que ter um biotério. Né? Nossa, muito Tipo, mais, muito mais. Você imagina, pensa, né, a gente trocar umas 50 caixas de rato por uma meia dúzia de plaquinha de Petri, assim, né? É muito interessante isso. E eu quero muito tentar fazer isso aqui, né? Fala, Linério. Facilita a vida ainda do pesquisador, ainda mais não tem aquele estresse do bichinho, né? De todo o cuidado ali. Eu acho que isso aí é uma coisa bastante interessante na pesquisa também, né? tem um estudo que pegou essas análises com cegas e foi avaliar quão reprodutível elas eram quando você vai jogar para o rato, quando você vai levar ele para o rato. Eles conseguiram uma correlação de 90%, 95%. Então, quando você vai jogar para o rato, tipo, dose letal, o que você for pesquisar ali, fica bem fácil de você já ter bastante informação para ir para o rato. Então, e só aquilo que tu falou na apresentação de ter 60% a 80% ali em comum com o genoma humano e tal, aquilo ali já mostra o potencial, né? Muito bacana Ele isso. não tem muitas vias, então, né? É até uma questão de... Sim, tempos que a gente não tem muita grana, né, na pesquisa. Exatamente. E o bom que você vai conseguir, por exemplo, é uma estratégia que a gente pensa aqui, por exemplo, você faz no C. elegans, você já publica no C. elegans, você leva para o rato, você publica no rato de novo, então você já ainda consegue destrinchando publicações com o animal também. Sim. Ô Douglas, por exemplo, do ponto de vista mais prático de envio disso, né? Como é que funciona o envio? Como é que enviar CLs, comprar, como é que é? Então, precisar esse envio? Precisa de alguma coisa? Então, depende. Aqui para envio interno aqui no Brasil, por exemplo, eu vou pôr no correio para você as plaquinhas, você vai receber aí sem problema nenhum. Aí, já para pedir do CGC, para importar elas, já é um processo um pouquinho mais complicado, porque você precisa ter autorização do CTN-Bio, da sua universidade, que é o Conselho Interno de Biossegurança, você precisa mandar um e-mail para o MAPA, avisando as cepas que você vai pedir. Eu tenho todo o processo explicadinho quando vocês quiserem também, mas aqui dentro do Brasil eu envio para vocês sem problema por correio. O CGC também manda por correio lá dos Estados Unidos. Como o verme vive vários, tipo, ele vai entrar em forma Dowler, né? Ele vai esgotar a comida ali da placa no envio de fora, mas aí, assim que você joga comida para ele, ele retorna e você replica ali a placa. Show! Muito massa. Cara, eu quero muito fazer isso aqui. Encontrar uns alunos empolgados e começar a testar o que a gente tem aqui, testando em rato, testar no C. elegans, modelo de neurodegeneração, tal. Não tenho dúvida que vai ser muito massa e dá para render boas respostas, consequentemente boas publicações também, né? Pessoal aí que tá assistindo, alguma pergunta, o que vocês acharam aí? Às vezes é um universo meio novo, né? Mas dá para ver o potencial já, né? Legal demais, Douglas. Parabéns, hein, cara. Um mundo de possibilidade, né? A gente vê que mexe desde doença neurodegenerativa até com câncer, né? Que eu acho que é uma coisa interessante aí. Questão de ver rota, ver gene, que dá para a gente estar implementando, né, bastante. Eu tenho uma dúvida em relação ao comportamento dos C. elegans. Tem já protocolos bem definidos desses comportamentos de reprodutibilidade? Como que é feito isso? Comportamento, você fala em que sentido? Você falou batimento, curvatura, memória... Já tem bem padronizado, assim, normalmente você vai ter um grupo controle, né? Então você vai comparar ele com o seu grupo controle. Consegue ver crescimento neuronal também, alguma coisa assim? E para conseguir ver isso é difícil? Então, ensaio de fluorescência? Então, para análise de fluorescência, você vai precisar de um microscópio de fundo escuro, né? Não sei se se vocês vão ter. Então, ele é um microscópio, mas para as outras análises, o microscópio comum, assim, óptico, você consegue ver bastante coisa. Basicamente tudo. Mas em relação ao comportamento, você vai, por exemplo, repique de placa, você pega a placa de Petri com água, você vai cortar um pedaço, um triângulo, e vai jogar na outra placa. Ele vai difundir ali e vai multiplicar.
E esses modelos de doença neurodegenerativa têm espécies específicas, assim, já, genes específicos? Tem modelos específicos que você já manda para a gente nesses modelos ou a gente induz aqui? Como que é isso? Vai depender de caso a caso. Então, por exemplo, vai ter caso que você pode silenciar o gene por bactéria com RNA interferase. Então, você vai ter que comprar o C. elegans e a bactéria, ou você já pode comprar ele com o gene nocauteado. Então, ele já não tem aquele gene, enquanto ele está naquela cultura homogênea, ele não vai ter aquele gene. Tipo um de Alzheimer, assim, por exemplo, hoje, como que está sendo? O de Alzheimer, acho que são um conjunto de 3 cepas. Eu acho que você aquece ela um pouco para ela começar a produção da proteína. Beta-amiloide, desculpa. Acho que se você aumenta um pouco a temperatura, ele começa a produzir a beta-amiloide, mas vai variar de cada caso. Essas cepas as geneticamente modificadas, normalmente a gente marca um gene que a gente chama de ANC, que vai mudar a coordenação de movimento dele. Então, você vai ter algumas características ali para selecionar os animais certos dentro de uma cultura. É um pouquinho mais complicado, os OGMs, dependendo. Certo, legal. Eu acho legal também, professor Rafael, essa questão de oxidação, envelhecimento, talvez usar os canabinoides nessa questão de qualidade de vida, de preservação. Tem um trabalho com C. elegans com óleo de CBD, avaliação toxicológica, teve uma avaliação de termodinâmica também, e até acho que comentei com o Rafael, em todas as análises, em todas as dosagens que eles testaram de óleo canábico, de CBD, o verme melhorou a expectativa de vida. Então, mesmo com doses muito além do fisiológico humano, ele ainda não morreu e ainda viveu mais do que a expectativa média. Depois, se vocês quiserem jogar no Google aí, é um artigo bem legal. Dá para a gente ver alguma coisa. Uma pergunta que pode ser de ontem, né? Mas quem é completamente leigo para esse assunto, ele vai ter receptor canabinoide, será, Douglas? Como é que funciona isso? Tem receptor no canabinoide. Que massa! Ele é diferente do nosso, mas ele ainda é um receptor no canabinoide. Sim. E para usar a substância nele, poderia colocar uma gota de óleo? Tem que ter ela... Normalmente a gente usa placa de 96 poços, então você já expõe ele ali, deixa ele, já vai lendo na placa mesmo. A gente faz chama feminilização de cepas, que a gente esgota a espermatoteca dela, porque se você deixa ele ali ovocondo, no poço ele vai encher, vai acabar a comida, vai o hiperpopular. Então a gente faz um esquema que a gente esgota essa espermatoteca dele, então ele não vai pôr mais ovos, então você deixa ele ali na placa, vai deixando na estufa e vai lendo todo dia, acompanhando a sobrevivência do animal. E eu digo a substância, a gente colocaria a substância direto nele ali na cultura, por exemplo, misturar, uma gota de... Você pode misturar no meio, você pode jogar direto nele, se for direto. Tem vários protocolos aí. Certo. Que massa. Legal. Muito show. Menos peso na consciência, né? Eu acho. Tu fazer as coisas com o bichinho ali do que com os ratos, né? Os ratos dão um peso na consciência ainda. E eu tava vendo tu mostrar os vídeos ali, pô, acho que ia ficar mais de boa mexendo com eles. É muito pequenininho, né? Não se liga muito. Mas o bom esse é um ponto muito bom do relação ao conselho de ética. Você poder trabalhar com C. elegans limitado, não precisar preocupar, não precisar passar por esse processo do conselho de ética, que às vezes garra muito, né? Então, isso aí acho que é uma das principais vantagens, você já poder trabalhar com ele. É uma das principais vantagens. Com certeza. Nossa, tu poder fazer o experimento quando tu quiser, sem ficar esperando resposta, nem nada, toda aquela burocracia, é muito bom isso, facilita muitas coisas. Nossa. Cara, dá até para analisar... pessoal aí, alguém quer fazer alguma pergunta? Pode falar, Tati. Né, triglicerídeos, dá para analisar até isso aí nele. Desculpa, não ouvi. Dá para analisar os triglicerídeos, até isso dá para acompanhar. Dá. Você lisa, você vai alicotar ele padronizado, você lisa, aí você vai usar o mesmo kit que usa para proteína, para glicose comercial, assim, a gente analisa. Que legal, hein, cara. Eu tenho uma dúvida também. Oi, Sueli, boa noite. Boa noite, achei incrível.
Eu fiquei com duas dúvidas na parte ali da manipulação do C. elegans, assim, porque como ele é muito pequenininho, eu fiquei pensando também nessa parte, como é que coloca uma gotinha nele, coloca em meio de cultura, tipo, por exemplo, aquela parte de marcador de sepse, como é que é feito, assim, é feito por microscópio, ter um microscópio só na análise ou na parte de induzir alguma coisa? E a outra dúvida seria na parte do ética. Eu não preciso passar pelo CEP, mas pelo seu eu também não preciso passar? Não, nem pelo CEL, nem pelo CEP, nem pelo SEUA. Você só vai Ah, precisar passar pelos dois quando você for envolver algum animal ou humano. hum, Então, se uhum, você, por exemplo, no meu mestrado, eu trabalhei C. elegans com leite de cabra. Então, eu precisei entrar porque eu tive contato com as cabras para fazer a coleta. Então, do mesmo jeito uhum. humano. Enquanto você está mexendo só com C. elegans ou bactéria, fungo, só com esses micro-organismos, você pode trabalhar com ele tranquilo. No caso E, de marcador de sepse, no caso teria que ser o CEP, no caso, se eu tiver que usar esse marcador em sim, humanos, por exemplo. sim, porque você vai precisar validar, né? Você vai precisar colher as amostras conhecidas positivas para você validar ele e pegar as amostras possivelmente saudáveis para você fazer o teste. Esse Uhum, teste é um teste de quimiotaxia. É, é feita na mesma placa que você cultiva ele, o verme é lavado com alguns protocolos de tempo, porque você está neuromodulando ali, então você não pode estressar os neurônios modulatórios. Então você vai, no caso do câncer, eles fizeram com o controle sendo amostras saudáveis e testaram a relação de como ele se comporta indo de um ponto para o outro quando jogado com amostras de pacientes com câncer. Então, quando o C. elegans ele vai ler aqueles corpos voláteis que vão se soltar ali das amostras e ele vai escolher, baseado no que ele vai conseguir ler na neurobiologia dele e entender que é tóxico ou não. Então, por exemplo, uma amostra de um paciente de urina com câncer, ele tem corpos voláteis ali que ele identifica como tóxico. Então, quando você compara com a amostra humana saudável, ele vai escolher ir para saudável e vai ignorar a amostra com câncer. Do mesmo jeito a sepse, quando você pega uma amostra saudável e uma amostra de um paciente com sepse, aqueles corpos voláteis ali do processo inflamatório, do metabolismo dos patógenos, vai levar ele a fugir daquela amostra. Então, você vai fazer, em média, por exemplo, isso do câncer eles fizeram em 10 placas, com acho que de 50 a 100 nematóides por placa. Então, eles analisaram, tipo, mil nematóides para fazer esse teste. Mas como tem essas análises automatizadas, ficam bem mais fáceis. Você pode contar manual, você mata, você pinga uma gota, assim que acaba o teste, você pinga uma gota de formol ali, os bichos vão morrer e vão manter o lugar que eles estão, então você conta ou no microscópio, ou você escaneia ou filma. Tem várias opções assim para fazer essas análises automatizadas, que é bem melhor se vocês tiverem condições de já começar com elas, porque aí vocês vão ter bem facilidade para trabalhar. Nossa, eu O Douglas, achei incrível. Fiquei muito legal isso extremamente aí. empolgada. Esse de câncer deixa a gente muito empolgado. Quando eu vi ele, fiquei super animado. Imagina você ter essas metodologias aplicáveis nos hospitais aqui do Brasil. Conseguir chegar ao paciente e já saber se ele tem câncer, se ele tem sepse, se ele está com um processo infeccioso, num exame de 20 minutos, que vai custar poucos centavos. Então, acho que minha principal intenção com o C. elegans aqui no meu doutorado é expandir o uso dele e tentar fazer igual o hippie com o kombucha, tentar passar o kombucha para todo Uhum. mundo. Sim, achei incrível. Eu digo isso porque o meu TCC é baseado em sepsi, então eu fiquei pensando assim nessas diversas maneiras, assim, nossa, muito animador. Muito obrigada. De nada, Sueli, obrigado a você. O Douglas, e daí, por exemplo, tu bota ali, eles vão preferir, né, a amostra saudável, vamos dizer assim. E se os dois for saudável, né, se não tiver problema, daí não tem uma preferência, fica meio que meio a meio ali. Ele tendencia para o zero ali. Tem várias metodologias, a gente já tem, por exemplo, esse chip do câncer, já desenvolveram metodologia que também não mostraram muito, mas para pegar tuberculose. Então, é um chip que também vai soprar ali nele e o ar, os corpos voláteis, vai comparar a quimiotaxia do animal e diagnosticar a partir daí. Então, Caraca. a gente também consegue fazer treinamento associativo com ele, por exemplo. A gente consegue dar um patógeno para ele e neuromodular ele para ter aversão para o patógeno.
Então, isso vai ser algo que a gente vai ver aqui no futuro para ser usado como diagnóstico. Porque você pensa, ainda mais acho que a gente consegue palpar isso muito bem nessa pandemia de Covid, porque olha como foi difícil diagnosticar Covid no início, quando não tinha nem teste humoral, que ainda depende de uma resposta imune ali do indivíduo. Quando você consegue diagnosticar por corpo volátil, você consegue pegar a doença no início dela ali. Ela não precisa produzir o anticorpo para você pegar depois de alguns dias. Você já consegue pegar ela na fase aguda ali, com pedaços do fragmento do patógeno que vai passar pelo sistema imune e vai cair ali nos materiais orgânicos, na saliva, na urina, no sangue, enfim. Show. Cara, tô falando tudo isso, é aquilo que eu já te falei, né? A gente conversando quando eu estive aí, mas agora mais ainda, como a natureza é sensacional, né? Tô mostrando ali como funciona o C. elegans, tudo isso. É muito mágico, né? E como a ciência é sensacional também, como que a gente sabe entender essas coisas, entende? Usar a nosso favor. Então, é incrível mesmo, é muito bacana isso. A gente vê, voltando a estudar mais esse C. elegans, a parte didática, assim, para montar essas aulas para o ensino médio, fico muito feliz de ver como a história da biologia ela está muito entrelaçada com a história dos hematóides. A gente descobriu meiose, cromossomo sexual, apoptose programada, gene relacionado ao desenvolvimento de órgão. E a gente não dá tanta atenção assim, para os hematóides. A gente foca ali na parasita, estuda alguns parasitas e vai embora. Para mim, que eu formei em biomedicina, meu TCC foi na área de parasito, sempre gostei muito da área de parasito, mas me vi muito ali naquela sinuca de bico de pouca área para trabalhar, além da área mais parasitológica, de fezes, assim, de trabalhar nessa área. Então, eu vi essa oportunidade de trabalhar com C. elegans, de aproveitar todos esses conhecimentos de parasito que a gente estuda mais também. Muito massa, cara, muito legal mesmo. E outra vez, né, reforçar também o parabéns pelo teu projeto. Eu, particularmente, nunca tinha visto um projeto de doutorado que tem uma parte oficialmente pertencendo ao doutorado de extensão. Então, o Douglas leva isso para as escolas, pessoal. Imagina quantos cientistazinhas não estão nascendo ali vendo isso. Então, esse é um negócio que a gente falha muito na academia, né? A gente não, às vezes, não sai da nossa bolha, tal, não contribui para a sociedade dessa maneira, contribui de outras maneiras, né? Mas dessa maneira, assim, mais direta, indo lá no meio deles, as crianças, isso a gente não faz. E o teu trabalho, então, através do C. elegans, além de tu entender um bocado de coisa e se propor a entender e responder perguntas, tu ainda leva isso para as crianças e planta sementinhas aí que eu tenho certeza que vão ser bem interessantes. Então, parabéns mesmo, Douglas. Muito massa. Obrigado. Acho que a principal intenção do projeto é divulgar saúde, né? Além do C. elegans em si. Eu acho que na hora que a gente constrói um ensino, que, por exemplo, o aluno ali no ensino médio vai pesquisar um agente antitumoral. Acho que a gente aumenta muito as possibilidades dele entender sobre câncer, entender a importância de, por exemplo, da inocuidade alimentar. Por exemplo, a gente vai fazer análise de água, eles entenderem que, por exemplo, a USP soltou um trabalho que mostrou que em cada 4 cidades, uma tem agrotóxico na água. Então, acho que a intenção é realmente mostrar a importância para eles, tipo, aqui a água que você está testando e está vendo que tem agrotóxico, e está vendo que tem um contaminante, a gente conseguir criar uma sociedade mais conhecimento, né, desses processos, para a gente cair menos em fake news. É verdade. Nossa, isso é um impacto importante para caramba. Show de bola. Mais alguém, pessoal, queira colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta para o Douglas? Fique à vontade. Tudo certo. Douglas, cara, quero te agradecer muito, muito mais uma vez pelo tempo, tá? Parabéns pelo trabalho. A ideia dessa tua fala aqui era plantar uma sementinha para a gente poder colher frutos aí para frente, tentar fazer isso de verdade no laboratório, doença neurodegenerativa, estresse oxidativo. Eu quero testar isso com os canabinoides, com a ayahuasca. Eu tenho certeza que a gente pode fazer isso junto, né? Com a tua assessoria aí, né? Com o teu auxílio, vai ficar fácil de fazer. Então, vamos junto, né? Que junto a gente vai mais longe. Vamos, com certeza, vamos junto, que a melhor coisa que a gente faz é colaborar um com os outros. Ainda mais na área de ciência, né? É isso aí. Legal, valeu, Douglas. Boa sorte. Obrigado, gente. Obrigado demais pela atenção. Vamos voltar a falar aí. Vamos, qualquer coisa, é só entrar em contato, que eu estou por aqui. Fechou, então. Tá obrigado. Bom. Tchauzinho, obrigado, gente. pessoal, também pela presença aí, tá? Bom final de semana para todo mundo.
abração para Valeu. todos.